Pense por um instante. O que realmente acontece depois que partimos desse mundo? Seria o além apenas uma criação das nossas mentes para enfrentar o medo da morte? Ou haveria evidências reais de que algo nos espera do outro lado? Você acredita em vida além da vida? E se eu dissesse que existem relatos documentados, testemunhos impressionantes e fenômenos intrigantes que desafiam a lógica? Você estaria disposto a explorar essas histórias comigo? Eu me chamo Adriana e dou as boas-vindas ao canal Luz da Revelação, onde buscamos respostas para as questões mais profundas sobre o mundo espiritual e o propósito da nossa existência. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da humanidade. O além é real? E mais importante, quais são as evidências mais intrigantes que já foram registradas sobre a vida após a morte? Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar casos documentados, fenômenos paranormais e espirituais que desafiaram até os mais céticos. Nosso objetivo é não apenas informar, mas também provocar reflexões profundas. Se você já teve uma experiência que não consegue explicar, ou acredita que há algo mais além do que os nossos olhos podem ver, compartilhe nos comentários. Estamos aqui para ouvir a sua história. Um dos temas mais fascinantes sobre a vida após a morte são as experiências de quase-morte, conhecidas como EQMs. Esse é um fenômeno que intriga cientistas, espiritualistas e filósofos há décadas. O termo se refere a vivências relatadas por pessoas que estiveram à beira da morte, mas sobreviveram, e ao retornar, descreveram experiências profundas e transformadoras. Apesar de sua subjetividade, essas narrativas compartilham elementos comuns que nos levam a refletir sobre a natureza da consciência e o que pode existir além da vida. Esses relatos são mais comuns do que imaginamos e muitos deles têm algo em comum: a certeza de que o além existe. As EQMs variam de pessoa para pessoa, mas alguns elementos são frequentemente relatados. Muitos descrevem um estado profundo de serenidade e paz, mesmo em situações de extrema gravidade. Uma luz brilhante ao final de um túnel é também um dos relatos mais emblemáticos. Algumas pessoas relatam encontros com figuras luminosas, familiares falecidos ou seres espirituais. Uma espécie de filme da vida é exibido, onde a pessoa revê as suas escolhas e ações sob uma nova perspectiva. Muitos descrevem sair do corpo físico, observando a cena de cima como um espectador. E dificuldade de descrever a experiência é bastante comum, pois as palavras parecem insuficientes para traduzir a profundidade do que foi vivido. Um dos casos mais famosos é o de Anita Moorjani, uma mulher diagnosticada com câncer terminal que entrou em coma e foi declarada clinicamente sem esperanças. Durante a sua EQM, Anita relatou ter visitado um mundo de luz, onde sentiu paz absoluta e recebeu mensagens sobre a importância do amor e da autenticidade. Após retornar, seu corpo começou a se curar inexplicavelmente, deixando seus médicos perplexos. Esse é apenas um entre milhares de relatos que desafiam a ciência. Pesquisas conduzidas por médicos como o Dr. Raymond Moody, autor de Vida Após a Vida, e o Dr. Sam Parnia, têm documentado EQMs ao redor do mundo. O que torna esses relatos tão intrigantes é a consistência de detalhes descritos por pessoas de diferentes culturas, religiões e também idades. Por exemplo, o túnel de luz e a sensação de reencontrar entes queridos falecidos aparece em muitas dessas experiências.
Mas como explicar isso? Seriam apenas alucinações cerebrais? Ou poderiam ser vislumbres reais de uma outra dimensão? O debate sobre as EQMs é intenso. Do ponto de vista científico, há teorias que tentam explicá-las como reações químicas ou neurológicas do cérebro morrendo. Por exemplo, um aumento de dopamina e endorfina pode criar a sensação de paz e euforia. Além disso, a privação do oxigênio e os impulsos elétricos cerebrais poderiam estar relacionados à visão de luzes ou o túnel. Por outro lado, muitas pessoas acreditam que as EQMs são evidências de uma dimensão espiritual ou da sobrevivência da consciência após a morte. Para esses indivíduos, as experiências não são meras alucinações, mas vislumbres de uma realidade maior que transcende a existência física. Você já ouviu ou vivenciou algo parecido? Talvez uma história de alguém próximo a você? Se sim, deixe nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essas experiências tão enigmáticas. A reencarnação é outro campo repleto de evidências intrigantes. Imagine uma criança de apenas 2 ou 3 anos começando a falar detalhes de uma vida passada. Nomes, lugares e eventos que aparentemente não poderiam ser conhecidos por ela. Isso parece inacreditável, mas há registros documentados de casos assim. O caso de James Leininger é amplamente considerado um dos relatos mais intrigantes relacionados à reencarnação, principalmente pela riqueza de detalhes que desafiam as explicações convencionais. A história chamou a atenção de estudiosos, céticos e espiritualistas ao redor do mundo, tornando-se um marco nos debates sobre a vida após a morte e memória de vidas passadas. James Leininger, nascido em 1998, é um garoto americano que, desde muito jovem, começou a apresentar comportamentos e lembranças inexplicáveis para a sua idade. Seus pais, inicialmente céticos, ficaram perplexos quando ele começou a demonstrar conhecimentos específicos sobre aviação militar, além de relatar experiências que pareciam pertencer a outro indivíduo. Quando James tinha apenas 2 anos, começou a ter pesadelos recorrentes, nos quais gritava frases como: "O avião está pegando fogo, ele não consegue sair". Esses episódios eram acompanhados de extremo pavor, e ele acordava chorando e falando sobre um acidente aéreo. Pouco depois, começou a falar espontaneamente sobre aviões de combate, usando termos técnicos que surpreenderam os seus pais, que não tinham nenhum envolvimento com a aviação ou com guerras. Conforme James crescia, suas declarações tornavam-se mais específicas. Ele afirmou ter sido um piloto chamado James, que voava em um avião chamado Corsair, e que havia sido abatido. Essas afirmações intrigaram os seus pais, que começaram uma investigação. Para sua surpresa, descobriram que um piloto chamado James Huston Jr. havia morrido em combate, exatamente como o menino descrevia. Seu avião foi atingido em Iwo Jima, pegou fogo e caiu no oceano. O caso de James Leininger levanta questões profundas sobre a possibilidade de reencarnação. Para os espiritualistas, é uma evidência de que memórias podem ser transportadas de uma vida para outra. Para os céticos, trata-se de um enigma que pode ser explicado por fatores psicológicos, como uma imaginação fértil ou informações assimiladas inconscientemente. Contudo, a precisão histórica de muitos detalhes relatados por James dificulta uma explicação puramente racional. O Instituto de Estudos sobre Reencarnação, liderado pelo Dr. Ian Stevenson, investigou milhares de casos ao redor do mundo, muitos deles na Índia, onde a crença na reencarnação é amplamente aceita. As histórias de crianças que conseguem identificar suas famílias passadas, relatar memórias específicas ou até mesmo mostrar marcas de nascença
correspondentes a ferimentos fatais de suas vidas anteriores, são simplesmente impressionantes. Você acredita em reencarnação? Já teve a sensação de que conhece alguém há muito tempo, mesmo que seja a primeira vez que o encontra? Compartilhe a sua visão conosco. Além de EQMs e reencarnações, há uma vasta coleção de relatos sobre fenômenos paranormais que desafiam explicações racionais. Pense em casos de aparições, psicofonias ou objetos que se movem sozinhos. Seriam essas manifestações espirituais uma evidência do além? Um caso clássico que ganhou notoriedade foi o da Casa Assombrada de Enfield, na Inglaterra, onde uma família alegou que eventos sobrenaturais estavam aterrorizando a sua casa. Esse caso ficou famoso por envolver fenômenos inexplicáveis que foram amplamente documentados, investigados por especialistas e até retratados em filmes e documentários, incluindo o filme Invocação do Mal 2. Vamos explorar os detalhes dessa história misteriosa e os debates que ela continua a provocar. A história começa em agosto de 1977, na casa da família Hodgson. A família era composta por uma mãe solteira, Peggy, e seus 4 filhos. Os eventos começaram de maneira súbita e perturbadora, quando Peggy relatou ouvir estranhos barulhos no meio da noite, como batidas fortes nas paredes e móveis se movendo sem explicação. Os fenômenos logo se intensificaram, afetando diretamente os filhos. Objetos voavam pela casa, cadeiras se moviam sozinhas, brinquedos eram arremessados e vozes grotescas e desumanas pareciam sair do nada. Em uma das ocasiões mais assustadoras, uma das filhas foi encontrada levitando em seu quarto, enquanto as suas irmãs observavam aterrorizadas. Um dos aspectos mais marcantes do caso foi a aparição de uma voz gutural e ameaçadora que parecia vir de uma das filhas. Essa voz dizia ser o espírito de um homem que havia morrido na casa anos antes, e ele descreveu detalhes sobre a sua vida e morte. Mais tarde, essas informações foram confirmadas por familiares deste homem que faleceu nessa casa, aumentando o mistério ao redor desse caso. O caso atraiu a atenção da mídia e de investigadores paranormais da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Eles passaram longos períodos na casa, documentando os fenômenos por meio de gravações de áudio, fotografias e testemunhos. Outro exemplo intrigante são as psicografias realizadas por médiums, como o Chico Xavier. Milhares de mensagens atribuídas a pessoas falecidas foram recebidas por ele, contendo detalhes que apenas as famílias reconheciam. Esses fenômenos levantam uma questão importante: como explicar tais conexões? Você acredita que essas manifestações sejam reais? Ou seriam apenas criações da mente? Escreva nos comentários o que você pensa sobre esses eventos. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas têm sido utilizadas para investigar o além. Equipamentos como gravadores digitais e câmeras térmicas estão sendo empregados por pesquisadores paranormais para capturar fenômenos inexplicáveis. Um exemplo notável é o das chamadas EVP, fenômenos de voz eletrônica, onde vozes aparentemente vindas do além são captadas em gravações. Muitos investigadores afirmam que essas vozes pertencem a espíritos tentando se comunicar. Você já ouviu falar dessas gravações? Algumas delas são assustadoramente claras. Além disso, laboratórios como o da Fundação Weinbridge têm estudado médiums de forma científica, testando a sua capacidade de fornecer informações precisas sobre pessoas falecidas. Os resultados de muitos desses estudos indicam que há algo além do que a ciência convencional consegue explicar. Será que a tecnologia poderá um dia nos oferecer provas definitivas do além? O que você pensa sobre isso?
Ao explorar essas histórias e evidências, somos confrontados com uma pergunta profunda: o que realmente acontece quando deixamos este mundo? Cada caso, seja de EQMs, reencarnação ou fenômenos paranormais, parece apontar para uma realidade maior do que podemos compreender. Mas mais do que buscar provas, esses relatos nos convidam a refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Se o além for real, como isso muda a forma como vivemos hoje? Estamos prontos para encarar a eternidade? Enquanto você pensa sobre essas perguntas, quero lembrar que este é um espaço para compartilhar ideias e histórias. Então diga-nos, qual dessas evidências mais te impressionou? Você acredita no além? Se você quiser saber mais sobre vida além da morte e sobre reencarnação, assista ao vídeo do meu canal que irá aparecer na tela final. Clica e assiste. Lá você encontrará 9 indícios de que você já viveu aqui antes. Se você gostou, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para apoiar o meu trabalho. Obrigada por assistir até aqui. Compartilhar essa mensagem também poderá ser a diferença na vida de alguém, assim como será na sua. Até o próximo vídeo.